Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje nós vamos começar a destraçar os nossos objetivos ao longo do tempo, né? Bom, e de certa forma, para informar e nos apresentar em sociedade como profissionais, a gente segue regências profissionalizantes, né? Cadeias sistemáticas de serviços e atendimento ao público, ou seja, ao usuário que busca o nosso servir. E ao longo dos anos, né, as conversões sistêmicas dessa produção fez olhar as etapas com mais atenção. E aí essa atenção conseguiu suprir aos olhos dos visuais, né, dos processadores dessas colocações entre os personagens que se destacavam mais nessa peça, nessa sistemática de servir, a, a conciliação que resolveria ensinar. E ao longo do tempo nós formamos matrizes de ensinamentos. Só que dentro dessas matrizes a gente tem porcentagens de tudo aquilo que a gente vai se configurar frente às escolhas de potenciais a se informar de nós para repartir nas partes que operaremos, né? Então nós nos tornamos peças chaves de percussões sistêmicas, né? Nós expoentizamos a natureza percussiva de um atendimento, né? Seja ele substancial, seja ele espiritual, seja ele a soma dos dois, né? A realidade, né? Dessa universal, né? Desse lado de unir os versos do interior para o exterior e vice-versa. Tá. Só que a, toda a informação que recente produção, né, se chama trabalho. Então o trabalho ele é uma fonte de conversão. Então toda conversação é um trabalho. E para conciliar a conversação em um sentido lógico, a gente tem um mestre regente da conversação, né? São os juízes, né? Então, em todo contexto, em todo gênero textual de um empregado, existe um empregador em juízo das mensagens trabalhísticas. Mensagens não são só ondas sonoras, elas são as relações interfaciais de uma pessoa com um campo, né? Até porque a atmosfera é um campo de trabalho de oralidades, de forças de transconversações, né? A gente transmite e converge sons para as nossas realizações. Então todas essas conversões têm as suas hits, as suas rimas e suas faíscas. Quando a gente entra em alguma que existe um juiz prerrogando, quer dizer que a gente entra em uma conexão disparte diária em conciliação dominativa, né?
em credenciais de acessos a configurações de exportar disso dados de valores, trabalhos, forças de trabalhos, fiscalizações. E é justamente disso que a gente vai conversar. Para mim não falar que você é fiscalizado e para te deixar para baixo, porque suas vergonhas são expostas a um juiz que vai lhe julgar frente aos conhecimentos quantificados e sistematizados pelas lógicas progressivas dos objetos de valores, dos lados direitos do seu corpo celestial. Eu vou te ensinar a tal do trabalho, né, da física. Eu não, né? Nós vamos aprender juntos o que é trabalho na física. O que é trabalho na faísca de lá descontrair e transfigurar a conversação, né, de você frente a uma relação, né, de realidade para os domínios de decaimento ou de suspensão de atividade por adicionar-se a uma relação de momento, né? Bom, e dependendo das transfigurações, né, as suas faíscas podem acender ou apagar usuários. Então, vamos lá. Trabalho na física. Vamos estudar o que é o trabalho na física, né? Esse baralho de cartas marcadas de caras concentradas, de álbuns de ritmos nas faíscas, né? E aí a gente pede aos céus a ajuda aqui para encontrar da nossa repartição a nossa classe trabalhística, né? Para que a gente consiga o barro. Olha só, a gente assalta pela nossa ação, ó, a gente assalta o barro para que a nossa vida se torne segura, né? A gente tem o barro de construir e conter a faísca, né? E construir telhas, né? A gente tem as telhas, a gente tem até parede de barro, que são os tijolos, né? Na física, que fiscaliza por desacordar sensação em conjunto de produção de etapas de fontes pontuais entre as escalas de acontecimento preciosos, faíscas aos olhos. Então, quando alguém inocente no processo versus alguém desinocente no processo, ou seja, um vestuário que olha para o objetivo e um que não sabe o objetivo, competem entre si, nós encontramos com a escala do agente. Então a gente tem um 0 e um 100. Um 0 e um 100. Né? E aí nessa escala a gente vai fazendo as etapas. Por que a gente faz as etapas?
para comemorar a contratação de valores. A gente contrata valores por graus. Já vi um diamante? Eu tenho uma esfera e eu tenho um diamante. O diamante, ele nada mais é do que uma pedra contratada por um volume grande de graus de valores, ou seja, a lapidação. Então, isso se faz precioso porque o Sol, ao olhar para o valor lapidado, ele brilha mais. Então, a lápide brilha mais. Não é à toa que a gente vai no cemitério chorar, no cemitério da universidade, no cemitério da escola, nas sementes de mistérios e provas. E a gente vai tentar vestir dentro nessas provas uma lapidação que nos faz sincero frente ao olho do sol que nos bate, fiscalizando, minando. A casa de barro e os povinhos que queriam seguir o alcançar do vivo bem. Quem já viu essa fábula? Bom, fica aqui. Se você viu, pode deixar nos comentários se você conseguir. No final do vídeo eu vou revelar o que é essa casa de barro e os povinhos que queriam seguir o alcançar do vivo bem. Agora sim, a gente vai entrar no artigo e dominar o que é trabalho na física. Trabalho é uma grandeza física relacionada à transferência de energia devido à atuação de uma força. Então aqui, ó. Trabalho. Então é igual a, né? A gente tem as faíscas, né? E aí eu tenho um conversor que conversor que conta essas faíscas e diz quanto energia tem, né? Porque se a gente pegar energia e dominar o saber sobre energia, né? A gente consegue dizer, né? O que essas faíscas aqui, ó, o quanto de energia isso aqui tem. Então a gente coloca a energia aqui e coloca essas faíscas aqui, ó. E aí a gente pesa, né? E aí a gente consegue saber quanto de energia tem. Ok? Devido à atuação de uma força. Então, uma força atuante pede uma fonte de acordo dar, ou seja, transmitir essa força,
que no fundo vai ser olhada como energia para a gente instituir o trabalho. Apesar da força e do deslocamento serem duas grandezas vetoriais, o trabalho é uma grandeza escalar, ou seja, fica totalmente definida com um valor numérico e uma unidade. Então vamos entender isso aqui. Grandeza escalar. Uma grandeza vetorial, né? Vetor, ele tem direção e sentido, né? Sentido para cima, para baixo, pro lado, pro outro, para dentro, para fora, né? Então, o sentido me ajuda a navegar. A direção, né? Ela não, a direção e o sentido, ele cresce ou decresce, né? E essa é a direção e o sentido se ele cresce ou decresce, né? Vamos ver aqui, ó. Grandeza vetorial. Módulo e unidade de medida para ser compreendida. Vamos ver se a gente acha uma imagem. Aqui, ó. Grandeza vetorial é uma grandeza que precisa de informações sobre sua direção e sentido, módulo e unidade de medida para ser compreendida. Direção, sentido, módulo e unidade. Então, a gente consegue fazer operações com essa grandeza vetorial, porque aqui eu tenho quanto mede e aqui eu tenho o sentido dela, né? Grandeza escalar. Vamos ver aqui, ó. Grandeza escalar. É uma grandeza física que é caracterizada por um único valor numérico, acompanhado de uma unidade de medida. Para compreender uma grandeza escalar, basta saber seu valor, também chamado de módulo, e é a forma como ela é medida. Valor mais unidade. Valor é módulo. Então vamos continuar aqui, depois a gente tenta encorpar mais esse conhecimento. Realizamos um trabalho quando aplicamos uma força em um corpo e este sofre deslocamento. Ou seja, a gente transmite trabalho. Transmissão de energia. Ou seja, mudança estrutural pela recepção. Seja recepção ou decepção, né? Recepção positiva ou negativa sobre um objetivo, o trabalho ele vai ser isso, né? O objetivo é uma definição. O objetivo ele geralmente caracteriza vetor. Vetor geralmente é tudo quando tem objetivo, né? Quando a gente tem um objetivo na vida, a gente tem um vetor
que desamarra para nós o objetivo. Agora, quando a gente não tem objetivo na vida, a gente tem trabalho. Então o vetor, a grandeza vetorial, ele é a felicidade. É quando a gente trabalha com objetivo. Né? Ficou legal, né? E aqui a gente tem o acréscimo do objetivo, a setinha aqui, ó, que faz a contração objetivada. E aí a gente pode até somar, né, contratos a ela, contrastes. E isso pode gerar uma qualidade de imagem. Incrível, né? Tá tudo aqui. Apesar da força e do deslocamento serem duas grandezas vetoriais, o trabalho é uma grandeza escalar, ou seja, fica totalmente definida como um valor numérico e uma unidade. Então, o trabalho é uma grandeza escalar. A unidade de medida do trabalho no Sistema Internacional de Unidades é o NM. Essa unidade recebe o nome de Joule. Newton vezes massa é igual a trabalho. Então esse Newton é como se fosse um novo tom na frequência de onda que você... frequência de onda que você está conectado. Está conectado. E a massa é o que você segura. Se você segura só você mesmo, o seu peso é você mesmo. Se você segura você mesmo mais algum corpo, esse valor muda sobre a deploração do Newton, dessa conexão. E isso para nós é o trabalho de descarregar-nos frente a um sistema de núcleo que vai fazer a sistematização das referências humanas para desescalar o compromisso dessa conexão frente aos nervos, né, que dirigem aos músculos a movimentação organológica, né, aquilo que te faz complementar a reação. Então, é por isso que a gente tem trabalho. A gente precisa ficar complementando a reação para manter o estado de equilíbrio pedido. Senão a gente não recebe o salário. Senão não somos recebidos ou recebemos o salário do trabalho bem feito, né? E aí Newton por massa é Joule, é o elogio, Joule. Joule. Esse nome é em homenagem ao físico inglês James Prescott Joule, que nasceu em 1818 e morreu em 1889, que realizou importantes estudos no estabelecimento da relação entre trabalho, mecânica e calor. Cara, vou cortar aqui e vou te dizer uma coisa. Ele não fez mais nada além da sua obrigação. Por quê? Cara, pra gente entrar em consenso e exigir melhor cuidado entre as partes que a gente preocupa, entre as partes que a gente ama ou que gosta muito e deseja o bem, a gente precisa desapontar vetores de falta de felicidade, vetores de regência sobre os trabalhos. E nessa época, 1818, estavam precisando de esclarecer essas unidades para
socializar, né? Para socializar e rogar por nós entre a mecânica e o calor das sensações que nós desrepartimos ao trabalhar. Porque isso é precioso, entendeu, galera? Eu sei que hoje tem muita gente que não se dá a ganância de prestar contas a essas santas administrações, mas um dia isso foi muito penoso, né? Hoje em dia o trabalho, ele delegadamente é motivo de graças a Deus, né? Motivo de felicidade, motivo de confraternização. Mas antes o trabalho era penoso, era uma falta de graça absoluta, né? Era para pessoas muito pobres, escravas. E aí, com essa evolução e todo o maquinário do iluminismo, começa-se então a revolução dos povos e o um confrontamento entre os reis, né? E a massa trabalhadora ainda continua esse confronto, né? Trabalho e energia. Trabalho e energia. Energia é definida como a capacidade de produzir trabalho, ou seja, um corpo só é capaz de realizar um trabalho se possui energia. Então, energia é combustão. Energia é quando a gente consegue ter acesso às células em conexão organológica. Por quê? Porque toda ação que despontua uma ponta em conexão com algo vibra uma ação, ela vibra um circuito que vai pedir reação. E aí a gente tem ação e reação. Se a gente tem energia aqui, ó, a gente vai conseguir, ó, imprimir força potencial de ação, né? E aí o que acontece? A gente vai conseguir superar talvez esse peso aqui, ó, esse preço a se pagar, né? Essa conexão, ok? E aí o que acontece? Se a gente consegue fazer a acepção desse peso, o que é acepção? Você encontra a superação do peso, que despotencializa a ação, superação, e você começa a picar, ou seja, desenformar o peso pela média, pela metade, pela média da reação que ele cobra. E aí você ganha o tal do controle de pressão. Olha, quando a gente é adolescente, quando a gente é novo, eu sei que muitas mães e muitos pais não entendem isso e muito dificilmente elas vão encontrar esse vídeo para poder assistir e encontrar o entendimento. Então até peço ajuda a vocês para que leve o conhecimento a eles, porque esse conhecimento pode salvar relações dos seus entendimentos
com os filhos. É claro que existem várias formas de entender, mas essa é uma resolução muito bacana para isso. Ó. Quando a gente é novo, né, a gente não tem muita energia. A gente tem muita energia, mas a gente não tem muita acepção, né? É aquele dado de superação. A gente tem energia, mas não tem acepção para poder picar e criar um domínio de controle sobre a pressão. Então a gente sofre muita depressão. Só que essa depressão, ela é orgânica. É uma depressão que a gente sente muito, mas ela é necessária para que a gente encontre os investimentos da carne, né? Esses investimentos. Então, por que a gente precisa ter muita paciência com as crianças e com os adolescentes? Porque elas sofrem depressões orgânicas constantes para buscar até que elas encontram acepções. É mais fácil elas serem aceptivas, né, aos impulsos dos pais e das mães, porque elas estão em contato com eles o tempo todo, mas não com a sociedade e não com a ignorância entre os agentes sociais, né? E até que ela adquire isso para fazer uma acepção organológica, leva muito tempo. E aí ela sofre com isso, ok? Qualquer dúvida, só utilizar a guia de comentários, né? Por exemplo, ou seja, um corpo só é capaz de realizar um trabalho se possuir energia. Por exemplo, um guindaste só é capaz de levantar um carro, produzir trabalho quando ligado a uma fonte de energia. Exato. Da mesma forma, só conseguimos fazer nossas atividades normais porque recebemos energia dos alimentos que ingerimos. Nós recebemos essas energias, metabolizamos, decompomos e transformamos elas em gases que descontrai recepções musculares a partir da organização de hormônios comunicantes, acetilcolinas e potenciais de impulsos nervosos para fazer essas inervações com bastante força. E aí adquirindo aos poucos, por etapa, por escalas, o anabolismo, a proliferação de células, né? Como que chama mesmo? Nascimento de células. Vamos ver aqui. Mitose e meiose. Então, para fazer as mitoses e as meioses, para desorganizar e aumentar o potencial de ação frente a essas necessidades, essas instalações aceptivas. Existem uns nomes mais íntimos da terminologia médica, mas eu esqueci. Eu lembro, acho que para neurônios, né? Neurogênese. Seria alguma coisa tipo celulogênese ou citogênese. Porque tem o neurogênese, né? Nascimento de neurônios. Mas aí, bora pra frente. Trabalho de uma força. Vamos lá, cara. Trabalho de uma força. A força constante. Isso aqui é muito importante, ó. Constante. Como garantir que a força vai ser constante, né? A gente tem, ó, uma saída de energia e a gente viu que energias são faíscas, né? Só que quando a gente quer picar a faísca, né? A faísca, ela pode ser constante
E aí a gente vai ter uma rima constante entre um versículo, entre um verso. Um versículo é isso aqui, ó. A gente tem um verso, ó, é um íon, né? Íon, mais ou menos. Que geralmente desporta para nós isso daqui, ó. Uma molação. Só que essa molação, ela pode ser constante ou ela pode ser picada. Cheio de efeitinho, né? Então, aqui a gente tem o aberto e o fechado, ó. O fechado você pode fazer assim também, ó. Aberto ou fechado. E aí, o nível de fechamento, o nível de tinta para colocar aqui e a localização dessas tintas pode ter vários números diferenciais. A gente chama isso de difração. Ou a gente coloca tinta nesse plano aqui, ó. E aí a tinta vai fazendo a decomposição desse plano de rima. Decompicação de plano de rima. Plano de rima. Rima não é a energia? Não é uma força? Então, quando a gente tem uma rima constante, a gente tem uma Ave Maria, né? Vamos supor assim, a gente tem um Pai Nosso que é constante para todas o corpo da religião. A gente tem a rima das músicas, que é constante para toda a música, e a gente tem rimas que são constantes ao nosso organismo, principalmente quando a gente insiste na constância. Insiste na constância. A partir da formalização do acesso da operação. Um exemplo. Ao ir ao banheiro, você tem formas de realizar objetivos, né? É claro que a grandeza escalar aqui, ó, é vetorial, né? A gente tem os vetores de por exemplo, de ir, lar e ser rimado no banheiro. E aí, dependendo do objetivo, né, se instala uma rima que, ao insistir nessa rima, você acaba afetualizando, viralizando uma rima. E aí, bem-vindo à sociedade maquinista, né? Welcome to como é que é? All the action, you all the motion. I can pray. Welcome the world, né? Acho que é essa aqui, ó. Welcome the world. The world Dire Street. Acho que é essa música aqui, ó. Tradução. Vamos ver aqui. Trata-se de uma profissão atualmente sinistrada. Olhemos para a ira dos agricultores ou dos pequenos pescadores que estão em grandes apuros. As economias estão nas ruas da amargura em todo o mundo. Elas vêm em dificuldades por serem, por um lado, encaradas como criminosas por não possuírem autorização de residência. Acho que não é essa não. Dire Straits é muito bom, né?
Máquina. Machine. Vamos ver. Machine. É uma que ele fala que as máquinas vão controlar o mundo. Simplesmente. Sultans of Swing. Acho que é isso, ó. Sultans. Ah, aqui, ó. Acho que é essa música aqui, ó. Presta bem atenção. Você sente um arrepio no escuro. Está chovendo no parque, mas enquanto isso, ao sul do rio, você para e de repente uma banda está tocando Dish no ritmo acelerado. Você se sente bem enquanto ouve a música tocar. Competição em outros lugares. Sim, guitarra. Deixa eu ver aqui. Poxa, tu passa vergonha aqui, né? Não vou saber não. Carai. Ele fala assim, ó, o Dire Straits ele fala que as máquinas vão mudar o mundo, né? Vão controlar o mundo. Tipo, eles falam que como é que é? Cassetes. O mundo vai ser controlado por máquinas. E aí, o que acontece? Por que o mundo vai ser controlado por máquinas? Porque as máquinas, elas ditarão as escalas de função sobre a adequação da forma que a máquina exerce limite de contração. É mais ou menos isso, né? Então a máquina ela vai instalar em nós a rima de utilização. E aí a gente vai ser diagnosticado a partir da rima por desafinação, né? Uma rima e sua desafinação convincente, né? Então é mais ou menos isso. Deixa eu só ver se eu consigo achar aqui. Dire Straits. Vamos ver. Sultans of Swing. Money for Nothing. Talvez seja essa. Eu acho que é isso aqui, ó. Aqui, ó. Esse é o refrão aqui, ó. We gotta steal microwave ovens, custom kitchens, delivery rails. We gotta move these refrigerators. We gotta move these color TVs. Então, desculpa aí, mas essa música aqui que fala. Quer ver? Aqui, ó. Dinheiro fácil. Eu quero a minha MTV. Agora olhe para esses ioiôs. É assim que se faz. Você toca guitarra na MTV. Isso não é trabalhar, é assim que você faz. Dinheiro fácil e garotas de graça. Isso não é trabalhar, é assim que se faz. Vou lhe dizer, os caras não são burros. Talvez você tenha uma bolha no seu dedo mindinho. Talvez você tenha uma bolha no polegar. Temos que instalar fornos de micro-ondas, entregas de cozinha personalizadas. Temos que mover essas geladeiras. Temos que mover essas TVs em cores. Está vendo? Ele tá cantando aqui, mas... lá acima temos instalar fornos. Ando, dia fácil. Ixi, acho que confundi o artista então. Deixa pra lá. Deve ser Pink Floyd então. Eu acho que deve ser Pink Floyd, uma das músicas dele que fala de máquina. Mas essa é a conotação, né? É essa questão de
viralizando, né? Você vai viralizando a utilização desse objetivo frente ao trabalho e à potência, e você vai se intimando a se repetir a rima e criando uma constante. Só que ela não é bem uma constante assim, só que por objetivação e relação morfológica de acepção, você meio que sente constantemente a rima orgânica disparar predileção para essa média de valores de utilização, né? É assim mesmo. Quando uma força constante atua em um corpo produzindo um deslocamento, o trabalho é calculado usando-se a seguinte fórmula. Então vamos lá. A fórmula do trabalho quando é constante. A gente vai achar o trabalho vai ser igual a força, que pode ser a fonte, a rima, vezes o deslocamento vezes cosseno do ângulo. Formado entre o vetor força e a direção do deslocamento. Então você tem a força, e aí a força está aqui, ó, que ela é constante. Força constante. E o vetor do deslocamento, por exemplo, isso daqui, ó. Esse aqui é o deslocamento. E aí você tem deslocamento para cima e para baixo. E aí o ângulo, né, que forma o cosseno do ângulo, né, esse cosseno do ângulo, você vai colocar na fórmula também. Ok? Então, deslocamento em metros, força em Newton, trabalho vai ser o Joule, né? Então, Joule não é Newton vezes massa, né? Então aqui, ó, Joule vai ser a força newtoniana mais vezes a massa, né? Que é o metro vezes cosseno do ângulo, caso seja uma fonte constante ou com constanciação. Constantine, né? Tintim. Beleza. Quando o deslocamento acontece no mesmo sentido da componente da força que atua no deslocamento, o trabalho é motor. Ao contrário, quando ocorre em sentido contrário, o trabalho é resistente. Então, aqui trabalho motor ou trabalho resistente. Motor a gente tem assim e resistente a gente tem assim, ó. Aqui, ó. Quando sentido, então, deslocamento e sentido são o mesmo. A gente tem um trabalho motor. Agora, quando a gente tem uma resistência, a gente tem o deslocamento contrário ao sentido. Então, quando você está indo fazer alguma coisa e alguém fala, ops, quer dizer que ele está criando uma resistência no seu objetivo, na sua força motriz. Agora, quando ele coloca uma música que te ajuda aí, né? Por exemplo, você está indo você tá indo fazer atividade
E aí ele coloca uma música tan 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 tan. E aí ele cria ele ajuda, ele faz uma certa um certo motor, né? Ele adiciona motor em você. É complicado porque no mundo de hoje a gente tem várias peripécias que a gente chama de capitalismo, né? Não é o não é o capeta mais que atenta, mas é o capital, né? Não é o Satanás, mas vamos lá. Um exemplo aqui. Uma pessoa quer mudar a posição de um armário e para isso o empurra fazendo uma força constante e paralela ao chão, com intensidade de 50 newtons. Então tá vendo a força 50 newtons, conforme a figura abaixo. Sabendo que o deslocamento sofrido pelo armário foi de 3 metros, ou seja, a gente tem um deslocamento de 3 metros para o mesmo sentido, ou seja, motor, né? Ele está andando 50 newtons de força para lá e tem um sentido 3 metros para o lado que ele quer andar, né? Ele andou 3 metros. Nesse deslocamento, vamos lá. Então vamos lá. Para encontrar o trabalho da força, podemos substituir diretamente na fórmula os valores informados, observando que o cosseno do ângulo, o ângulo será igual a zero. Por que igual a zero? Porque não tem... as duas saem do mesmo ponto, pois a direção e o sentido da força e do deslocamento são os mesmos, né? Então, as fontes estão saindo do mesmo lugar. No caso, estão na mão do colega ali, ó. Tá vendo? A mão do colega frente à coisa. Então, estão no mesmo lugar. Calculando, então, vai ser 3 vezes 50. Cosseno do ângulo zero, né? Então, vai ser cosseno de zero vezes 3. Vamos ver aqui quanto que é o cosseno de zero. Cosseno de zero é 1. Cosseno de zero é 1. Vezes 3, 3 vezes 50 vai ser 150 joules. Ok? Se fosse contrária, talvez o ângulo mudasse. Seria o cosseno de 180. Quer ver? 180. E aí seria isso aqui vezes 3. Isso aqui vezes 50. Então talvez seria 89 menos 89 joules. Aqui é por causa do sentido, né? Tá, vamos lá. Força variável. Agora a força não é mais constante. Lembrando que a gente está vendo o trabalho. E o trabalho na física é uma força que desconecta e transmite, converge reação conectiva frente ao aparato da penetração da força, né? Então essa é a força que vai variar um objeto e vai transmitir trabalho, né? Força variável. Quando a força não é constante, não podemos utilizar a fórmula acima. Contudo, verifica-se que o trabalho é igual em módulo. A área do gráfico da componente da força pelo deslocamento. Então, força vezes deslocamento é igual à área.
do gráfico. Vamos entender aqui, ó. Então a gente tem o deslocamento no eixo X e a força no eixo Y. E se a gente multiplicar um pelo outro, a gente vai ter o pedaço que a gente vai analisar, né, da corrente da força, né? O pedaço de força. Porque não é constante, então a gente precisa de pegar os pedaços, né? Então o que acontece? Se a gente tem uma força variável, ela não vai ser sempre assim. Ela vai ser assim, ó. E aí, digamos que eu quero pegar esse pedaço aqui, ó, dessa fonte. E aí, esse pedaço aqui vai me dar uma área, né? A área desse pedaço que causa isso, nessa coisa, vai ser a força que produz ela vezes o deslocamento que ela produz aqui, ó. Deslocamento e a força. Então eu consigo fazer um gráfico aqui, ó, e revelar para nós o quanto de Joule tem aqui, ó. Quanto de Joule tem nessa força vezes deslocamento. No gráfico abaixo apresentamos a força motora que age no movimento de um carro. Determine o trabalho dessa força que atua na direção do movimento do carro, sabendo que o mesmo partiu do repouso. Então aqui vai ser uma soma de composições, né? Aqui, ó. Só que se eu quiser calcular de várias formas essa figura, eu consigo, né? Eu consigo calcular o primeiro triângulo mais o segundo retângulo mais o terceiro triângulo aqui, ó. Ou vice-versa. Calcular. Vamos lá. Na situação apresentada, o valor da força não é constante em todo o deslocamento. Sendo assim, vamos calcular o trabalho através do cálculo da área da figura, que nesse caso é um trapézio, né? Então a gente pode utilizar a área da figura para calcular trabalho variável. E aí no caso ali é um trapézio, né? Poderia ser diferente. Trapézio tem várias fórmulas, né? De vários jeitos de calcular. A área do trapézio é a base maior mais a base menor dividido por 2 vezes a altura. Essa é a área do trapézio. Então você tem um trapézio aqui. Bzão, Bzinho, altura e divisão por 2. Por que a gente divide o trapézio por 2? Porque se a gente fizer assim, ó, a gente vai ter um cubo, né? Ou um quadrado aqui, ó. Tá vendo? Vamos lá. A área do trapézio. É a questão do quadradão, né? Tá vendo? Se a gente juntar 2 trapézios, a gente tem um quadrado. Só a gente fazer Vamos fazer aqui, ó. Vamos fazer a sombra desse trapézio pra gente ver o quadrado.
Porque base vezes a base vezes a altura não é a base vezes a altura. É a fórmula da área de um quadrado, né? Um quadrado é a base vezes a altura. Então olha aqui. Se a gente fazer a reação desse trapézio, né? O que a gente vai ter? A gente vai ter um quadrado. Acho que eu errei o ângulo aqui. Eu errei. Mais ou menos assim. Então aqui a gente tem um quadrado. Tá difícil de ver, né? Deixa eu ver aqui se eu faço uma mágica. É difícil ver. Mas eu espero que vocês consigam ver. Que é como se fosse um cubo aqui, né? Mas representa como é um sólido plano, trapézio. Então, desse cubo que tem aqui, ó, nesse espelho, a gente pega só uma face. Então é mais ou menos assim. Vou voltando aqui. E aí temos aqui, ó, 600, né, ó, do zero até a distância da base maior é 600 aqui. E da base menor a gente tem 600 menos 200, que é 600 menos... não, menos 300, né? 100 e 200 aqui. Então a base menor mede 300. A gente vai ter 600 mais 300 dividido por 2 vezes a altura, que é 1200. O que vai dar 540 mil joules ou 540 kilojoules. Né? Trabalho da força-peso. Peso. Todos os corpos nas proximidades da superfície da Terra sofrem a atuação de uma força devido ao campo gravitacional terrestre. Sendo assim, quando o corpo é abandonado de uma determinada altura, ele sofre um deslocamento provocado por esta força, chamada de força-peso. A força-peso é calculada por P é igual a mg. Então, peso é igual a massa vezes
a gravidade. Gravidade barra aceleração. Vamos lá. Quando o corpo é abandonado, a força peso é calculada por P igual a mg. Desta forma, podemos calcular o trabalho da força peso sendo, né? Então, se a força peso, se F de P é igual a mg, a gente pode pegar isso e substituir na fórmula, né? A gente não tinha que trabalho é igual a força vezes deslocamento. Então, trabalho vai ser igual a mg vezes d. Não é isso? Só que como esse deslocamento aqui, ó, a gente está falando da força peso, esse deslocamento ele tem que ser convertido para altura. Então a gente vai ter que, ó, T é igual a mg vezes h, mgh, mgh. De altura em metros. O trabalho da força-peso não depende do caminho, ou seja, seu valor só depende do ponto inicial e final da trajetória. Então, o trabalho só depende do ponto inicial ao ponto final. Início, fim. Altura. Nesse caso, enfim, né? Vamos lá. Quando um corpo está caindo, o trabalho da força-peso é motor, pois ela atua no mesmo sentido do deslocamento. Então aqui a gente tem força, peso, ela é motor. Trabalho, né? Ela tem um trabalho. Trabalho motor. Porque cosseno do ângulo é igual a 0, né? Ok. Cosseno do ângulo é igual a 1. Mesmo sentido do deslocamento. Se ao contrário o corpo estiver subindo, o trabalho é resistente, pois o peso atua no sentido contrário do deslocamento. Agora, né, caindo, T é motor. Subindo, né, lançado para cima, T é resistente. Por conta do peso que atua no sentido contrário. Exemplo: um corpo de massa igual a 4 kg é abandonado do alto de um prédio a uma altura de 12 metros. Então, se a gente tem a massa de 4 kg, a altura de 12 metros. Considerando o valor da aceleração da gravidade local igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado, determina o trabalho produzido pela força peso no deslocamento do corpo até o chão. Então, o que a gente vai fazer? A gente só vai multiplicar todas elas nesse sentido, né? Para calcular o trabalho da força peso, basta multiplicar os valores indicados no enunciado. Com a força peso atual na mesma direção e sentido do deslocamento, o trabalho será positivo. E aí a gente vai ter, o trabalho vai ser igual a 4 kg que foi abandonado do prédio, vezes 9,8, que é a aceleração escalar da gravidade,
9,8 metros por segundo ao quadrado, e a altura do edifício, que é o deslocamento que esse objeto, esse corpo de massa de 4 kg vai fazer. Logo, a gente chega que o trabalho desse corpo será de 470,4 joule, né? Então a gente tem essas faíscas de energia que, ao convergir para a força de trabalho, ela vai representar 470 joules no sistema internacional. Entenderam? É o trabalho. A gente pode ter o mesmo trabalho fazendo outra atividade. Essa que é a graça, né? A graça é essa. Trabalho da força elástica. Força elástica. Quando esticamos ou comprimimos uma mola, verificamos que ela surge uma força que tenta fazer com que a mola volte à sua posição de equilíbrio. Essa força, chamada de força elástica, não é constante e sua intensidade varia em função de deformação. Abaixo representamos o gráfico da força elástica. Então a gente tem a constante de deformação, Kx, sobre a deformação. Assim, o módulo de trabalho da força elástica será igual à área da figura, que neste caso é um triângulo, sendo expresso por área do triângulo Kx vezes x, Kx vezes x dividido por 2. É o trabalho, né, da força, né? Você tem também, você pode fazer o k x ao quadrado sobre 2, que é a área do gráfico. Então a gente vai ter o trabalho em joule, constante elástica da mola, Newton vezes massa. Kx vai ser a constante elástica da mola, que é Newton vezes a massa. E a deformação da mola, né? O quanto que ela deforma em metros, o quanto que puxa ela. Deformação. E aí a gente vai ter o trabalho, né? Kx ao quadrado dividido por 2. Tararam. Assim, então o trabalho da força elástica, assim como o trabalho da força-peso, também não depende da trajetória. Forças que possuem essa característica são chamadas de conservativas. Força não depende da trajetória. Força conservativa. Teorema da energia cinética. Cinética. A energia cinética é a energia relacionada com o movimento, ou seja, quando um corpo possui velocidade, ele possui energia cinética.
cinética. Corpo com velocidade. Então você está aí mexendo na internet, né? A velocidade que seu corpo tem frente a mexer na internet é a energia cinética que seu corpo tem, né? Considerando uma força constante e paralela ao movimento, o trabalho para deslocar um corpo de um ponto A para um ponto B é calculado como trabalho vai ser força vezes deslocamento. Nesta fórmula podemos substituir a força por massa vezes aceleração. Então, se eu pegar essa força e substituir por massa vezes aceleração, a gente vai encontrar a cinética, né? A força cinética. E o deslocamento por por delta, pela velocidade final ao quadrado menos velocidade inicial ao quadrado, dividido por 2, a equação de Torricelli, o trabalho pode ser escrito por se a gente substitui isso aqui, ó, a distância pelo teorema de Torricelli, que é VB ao quadrado, velocidade final ao quadrado menos velocidade inicial ao quadrado dividido por 2. E aí o que a gente vai ter? A gente vai ter essa equação aqui. Aqui a gente vê que a aceleração ela foi cortada, né? Essa aceleração aqui, ó, tempo é igual a massa vezes aceleração vezes VB ao quadrado menos VA ao quadrado sobre 2A. Então cortou aqui e cortou aqui. E aí o que acontece? Na matemática existe a distributiva. E aí, aplicando a propriedade distributiva, a gente fica com T é igual a M vezes VB ao quadrado dividido por 2, né, cortou A, vezes, não, menos, M vezes VA ao quadrado dividido por 2. Então, energia cinética, esse aqui é o trabalho de aula. A energia cinética é calculada a partir da seguinte forma. Energia cinética é igual a energia de um corpo com velocidade é igual massa vezes velocidade ao quadrado vezes velocidade ao quadrado dividido por 2.
Substituindo na expressão anterior, chegamos ao teorema da energia cinética, ou seja, vamos lá. Teorema da energia cinética. T é igual S energia menos sendo trabalho em Joule, delta EC é a variação de energia cinética. E aqui é variação da energia cinética de um corpo em movimento, né? Energia de um corpo em movimento. Dessa forma, para que um corpo sofra uma variação de energia cinética, é necessário que um trabalho seja feito sobre ele. Então, um trabalho precisa de ser feito para que haja variação da energia de um corpo em movimento. Geralmente, o movimento se instala pelo objetivo e pela rima escalada até o objetivo, né? Então existe uma música dentro do seu espírito que diz: guarda o interesse ao objetivo, a felicidade. É bem complexo essa parte da cinética. Não dá pra entender fácil. Energia potencial gravitacional. Gravitacional. A energia potencial gravitacional é a energia relacionada com a posição do corpo em relação à superfície terrestre. Energia sobre a superfície. Essa energia é igual ao trabalho da força peso ao deslocar o corpo de uma altura h até um ponto de referência. Essa energia é igual ao trabalho da força peso ao deslocar o corpo de uma altura h até um ponto de referência, sendo indicada por energia potencial gravitacional é igual a trabalho, que vai ser igual ao peso vezes a altura, né? Onde EPG é a energia potencial gravitacional. Então, aqui, ó, é o Joule, também Joule, peso vai ser Newton e altura em metros. E altura em metros. Vou olhar um negócio aqui. Então, energia cinética final menos energia cinética inicial é igual à variação da energia cinética. Esse é o teorema. Aqui no caso a gente tem
esse trabalho em joules e a variação de energia cinética em joules. Esse é o teorema da energia cinética. Provavelmente em algum momento aqui a gente vai voltar nesse assunto, né? Bom, então para o vídeo de hoje a gente vai ficando aqui. Isso foi uma introdução a respeito das forças relacionadas ao trabalho mesmo, né? O trabalho na física, né? Dessas faíscas que nós potencializamos de nós mesmos ou na configuração de somatórias de nós com objetos que vão potencializar ou despotencializar instruções conectivas, né, sistemáticas, como sistemas de engrenagens, para que a gente consiga dominar e forçar essas faíscas para que ocorra o trabalho e até mesmo descientificar toda a dominação como uma precisão de trabalho em comum e mediar-se sobre essa razão, né? Então é basicamente isso. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Fui!